Bom, gente, último sábado do ano, de um ano diferente, para o nosso país, por várias razões, por questões políticas. Nunca antes na história desse país tantas pessoas se envolveram com política como nesse ano. Esse ano foi uma coisa assim, passional. Todo mundo estava inspirado para comentar política, falar sobre política, todo mundo tomou partido de alguém, todo mundo falava e desfalava, e foi assim um avanço muito grande da democracia do nosso país. Desde criança, as crianças na escola dos meus filhos de 9 e 10 anos, comentando sobre os candidatos, principalmente os dois, e tivemos aquela onda da Marina, e acabou não colando. Mas foi um ano assim diferente, Nós tínhamos chegou um momento que nós tínhamos certeza que a Marina seria presidente. No outro momento tivemos certeza que o Aécio seria presidente e acabou a Dilma sendo reeleita. Aqui no estado tinha hora que parecia o Nelson, depois parecia o Delcídio, o menos provável acabou se tornando. O Brasil nós tínhamos como garantido, primeiro por causa do nosso futebol, que é bom pra caramba, E outro porque no Brasil de compras e vendas, todo mundo estava achando que o Brasil já ia comprar a vitória, E qual não foi a nossa decepção de perdermos de 7 em um jogo só. Então foi um ano assim, e talvez na sua vida foi assim. Você começou achando que o ano ia terminar de uma maneira, muitas pessoas no meio do ano estavam achando que o ano ia terminar com o Eduardo Campos presidente, que na época ele estava vivo ainda, na época da Copa ele estava vivo. As pessoas estavam achando que ele seria o presidente e que o Brasil seria campeão. Acabou que o Brasil foi eliminado muito bem cedo. O Eduardo Campos morreu, depois veio a Marina e o Aécio chegou perto, mas nada venceu a Dilma. Na sua vida também, pode ser que você tinha algumas coisas como certo. Passar em um concurso, conseguir um namoro, comprar sua casa, comprar seu carro, sair da moto e ir para o carro, sair do ônibus e ir para a moto. Enfim, sair do pezão e ir para a bike. Cada um tem seu nível de progressão, Mas você queria progredir de alguma maneira. Mas parece que as coisas o ano não fechou exatamente como você queria. Você pensou que ia juntar um pouquinho mais de dinheiro e você teve algumas surpresas, esse dinheiro foi para outro lugar. Você teve algumas perdas terríveis, Eu fico pensando na história daquele rapaz que estava tocando aqui na cantata, o pai daquela menininha Eloá, cuja esposa entrou no hospital para poder ter o filho e a esposa acabou vindo a falecer depois. Casados há 16 anos, 6 anos tentando engravidar, e quando tudo parece dar certo, e uma pessoa estava falando comigo: olha, pastor, tenta descobrir o nome daquela médica, que eu não vou naquela médica de jeito nenhum. E na quinta-feira ele falou para mim: pastor, pensa numa médica boa, pensa numa médica dedicada, pensa numa médica que a qualquer hora a minha esposa ligava para ela, ela atendia, uma médica nota 1000. O problema não foi a médica, não, foi uma sequência de fatalidades que aconteceu, e existem vários responsáveis, assim, mas a médica, se ela estivesse viva, com todo o susto que ela passou, ela procuraria aquela médica novamente. Mas imagina, gente, uma pessoa casada há 16 anos, tentando engravidar há 6 anos, eu não consigo imaginar e nem mensurar o tamanho dessa dor. E da menininha que ficou bastante tempo internada, voltou para casa e ficou internada um pouquinho, agora ela já está em casa, graças a Deus, a Eloá. E irmãos, as coisas vão passando na nossa vida, e se nós não estivermos conectados em Deus, nós ficamos perdidos. E nós achamos que Deus é injusto, achamos que Deus não está sentindo a nossa dor, achamos que Deus não está fazendo a leitura correta da nossa vida, do nosso coração. E houve uma vez um acontecimento em 2013, alguns de vocês sabem, outros não, permita-me contar novamente. Eu estava num retiro de jovens da igreja presbiteriana independente lá em Londrina, uma grande igreja, a maior igreja de Londrina. E eu estava no retiro de jovens, e numa hora lá, umas 5 horas da tarde, mais ou menos, foram bater lá na minha porta, lá o quartinho do profeta. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui, vem orar junto com a gente, que fulano está morrendo. E quando eu fui lá, era um rapaz, um dos acampantes, o cara atleta, e ele estava nadando no laguinho que tinha lá na igreja. O lago é mais ou menos o tamanho aqui da igreja, e também não era muito fundo.
Eu não sei o que deu, gente, que o cara caiu de cabeça e ficou lá e perdeu o ar. E aí tiraram o menino, botaram na grama e começaram a fazer massagem, tentaram ressuscitar o menino. E que imagem terrível, nunca mais vou esquecer daquilo. Você vê um menino jovem, bonito, com corpo atlético, e não era apenas o corpo, ele era um atleta. Ele já estava sendo contratado por um time para jogar na Europa. E uma semana antes, o rapaz lá, o agenciador, falou para ele: o que você vai preferir? Você vai preferir... Não, o treino, o pessoal que vai assinar contigo quer ver você jogando sábado que vem num time. Aí ele disse: cara, sábado que vem eu não posso, porque eu vou estar num retiro na igreja. E o cara chegou e falou assim para ele: você tem que escolher, ou você vai ser jogador de futebol, ou você vai ser crente. Ele falou: eu vou ser um crente jogador de futebol, mas se tiver de escolher entre um e outro, eu prefiro ser crente. E naquele sábado onde ele deveria estar jogando futebol, para assinar um contrato milionário, foi o sábado que ele morreu no retiro. E aquela coisa triste, aquele povo todo chorando, gritando, orando, e a gente lá orando, chamando por Deus. Me perdoa, mas a minha fé é pequena demais. E quando eu cheguei lá e eu vi o estado daquele menino e a cor dele, eu já sabia que ele não levantaria dali. E aí, rapidamente, chegou um carro lá do SAMU e tentaram prestar socorro para o menino. E daqui a pouco chegou um outro carro para situações extremas. E colocaram lá aquele aparelho de acompanhar os sinais vitais do menino. E aí foi assim diminuindo a frequência, diminuindo, até que deu aquele apito contínuo que indica que a pessoa perdeu todos os sinais. E foi uma gritaria, foi um choro muito grande. E o pastor daquela igreja, o Rodolfo Montosa, ele chamou todo mundo, que a partir dali não teve mais retiro, né? Ele falou: gente, vamos lá, nós vamos fazer uma oração e vocês vão estar liberados para voltar para casa e tal. E o pastor Rodolfo Montosa, pela primeira vez na minha vida, Evandro, ele fez a leitura do Salmo 90, versículo 12, que é o que eu vou pregar agora. Não precisa abrir por enquanto não, que eu tenho mais história para contar. Foi a primeira vez que ele falou nesse texto: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. E quando ele falou sobre contar os dias, isso foi em 2013, não, foi em 2012. Quando ele falou sobre contar os nossos dias, ele falou: contar não significa contar, é também contar nos dedos. Mas aqui o salmista estava dizendo: Senhor, ensina-nos a interpretar, a saber contar e recontar, passar para os outros, interpretar, entender, discernir os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Porque nós não podemos aprender, gente, a contar os nossos dias, só os ganhos. O dia que vale a pena não é só o dia em que você ganha. Muitas vezes os dias que você perde são mais valiosos do que aquele que você ganha. Porque aquele que você ganha, você celebra, mas não te deixa nenhuma marca emocional. E na verdade, o que nós não somos frutos das celebrações. Nós somos frutos das experiências que nos doeram. Porque são elas que nos levantam, são elas que nos tornam mais fortes, são elas que nos reconstroem. São as experiências doloridas que nos levantam, nos estabelecem e fortalecem a nossa fé. E desde quando o pastor Rodolfo fez essa leitura, gente, que eu me apeguei mais ainda a esse versículo, que era um versículo que eu sempre falava em aniversário. Mas quando ele falou isso, falei: caramba, cara, esse versículo é digno de uma profunda reflexão. E esse ano, por tantas coisas que aconteceram, tantas fatalidades, aqui eu falei sobre a morte desse menino, e tantas outras coisas aconteceram, sobre a morte dessa mãe, que lutou 6 anos para ter a sua filhinha, e que não pôde ver a sua filha, mas está com o Senhor, e Deus está tratando do coração do Jair de uma maneira muito tremenda, muito maravilhosa. Mas, irmãos, perceba que nós precisamos parar. Para sermos sábios, nós precisamos pedir para o Senhor ensinar a interpretar os nossos dias, discernir os nossos dias, compreender os nossos dias, porque só assim que nós vamos alcançar um coração sábio. Você precisa entender isso. Abra sua Bíblia agora no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. A Bíblia nos diz, no livro de Eclesiastes, Salomão, o sábio, diz que é melhor o fim das coisas do que o seu começo. Eu amo esse versículo, sabe, gente?
Porque é difícil você ficar se avaliando enquanto você está num processo. Mas quando você termina, aí tem como você saber se terminou bem, se terminou mal, o que tem que fazer. Então eu amo o final de ano por causa disso. Eu gosto mais do final do ano do que do começo do ano. Porque o final do ano é um período de extrema reflexão para mim. Então o texto diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Então nós vemos aí 3 verbos, não é isso mesmo? Quais são os 3 verbos que tem nesse versículo 12 aí, gente? Qual é o primeiro verbo? O segundo? E o terceiro? Alcançar. Pode falar alcançar forte, gente. Isso. Vamos repetir? Qual é o primeiro? Ensinar, contar e alcançar. Mais uma vez. Ensinar e alcançar. Então aqui não está falando, gente, sobre, Senhor, me passa alguns truques, alguns macetes, me passa uma manha para eu poder compreender os meus dias. Não, irmão, é ensinar. O ensino muitas vezes tem que ser repetido. É uma das maneiras, é uma das razões pelas quais nós temos um banner aqui escrito bonde. É uma das razões pelas quais nós temos ali as estações, porque a repetição ensina. Você na escola, quantas vezes você não repetiu? Não é repetir de ano, não. Repetir o mesmo ensino, né? Eu repeti 2 vezes, infelizmente, né? Minha 4ª e 8ª série, eu fiz uma pós-graduação em 4ª e 8ª série, né? Eu falei, não tem só isso para aprender na 4ª série, não. Vou fazer de novo, que tem coisa que a professora não me ensinou. Então eu fiz isso na 4ª e na 8ª série. Mas o que acontece é através da repetição. O ensinamento. E por que Davi estava pedindo para Deus ensinar para ele, irmãos? Porque nós não sabemos sozinhos entender os nossos dias, discernir os nossos dias. Isso é uma capacidade que o homem não tem, porque o homem faz avaliação errada. O homem se compara na vida profissional só com aquele que deu sorte e está dando certo por alguma razão, ou outros dão certo porque construíram uma situação. Às vezes, mulher, principalmente em relação ao quesito beleza, fica se comparando com uma série de coisas. Não pode. Quantos aqui conhecem aquele canal de informação chamado TED, que tem umas palestrinhas de 20 minutos? Quem conhece o TED aí, levante a mão. Meu Deus, pouquíssimo. Por gentileza, produtora, procura no YouTube um negócio chamado Padrão de Beleza TED com letra maiúscula. E você vai ver uma menina aí falando. A hora que estiver pronto, vocês me avisam aqui na tela, por gentileza, que eu quero só mostrar para vocês. Primeira coisa, a respeito desse canal, que vocês têm que assistir, que é um canal onde pessoas especialistas de várias áreas sempre dão mini palestras. É impressionante, sobre tudo que você imagina. Arquitetura, política, sociologia, psicologia, matemática, artes, tremendo. Chama-se TED, que é uma conferência global de palestrantes que falam no máximo 18 minutos sobre um conceito ou sobre alguma ideia. É espetacular, gente. É nutrição intelectual de alto valor. Então o que acontece? Muitas vezes o padrão é esse. Essa mulher, talvez se der tempo, você vai ver ela falando sobre beleza. Irmãos, aí a mulher ela faz uma avaliação de beleza. Mas beleza aqui é uma coisa, beleza na Polônia é outra. Beleza nessa década que vivemos é uma coisa, beleza em 1800 era outra. Mas as pessoas ficam agarradas porque quer avaliar. Por isso que Davi estava dizendo, Senhor, ensina-me a discernir, interpretar e contar os meus dias. Ensina-me, porque eu não sei. Qual é a nossa tendência, amado? Ver um cara chegando de BMW, eis aí um homem de sucesso. Eu tomara que o dono da BMW tenha muito sucesso, eu torço pelo homem da BMW. Mas, amados, muitas vezes, o cara que chega com um Cadete 83, ele também tem sucesso. Só que nós achamos que sucesso é o cara que tem a BMW. O cara que entra na loja de roupa mais cara de Campo Grande, o cara entra lá, o cara tá podendo sair, é o bambambam. E aí nós achamos que o cara que entra na Riachuelo é um fracassado, não tem nada a ver. Às vezes o cara simplesmente gosta de roupa da Riachuelo e é problema dele, você não tem nada a ver com isso. Quando na verdade você deveria estar não na Riachuelo, mas lá no comércio popular,
comprando a sua roupa e você está tirando onda, se enforcando, porque você tem que andar com a roupa de grife. Amados, nós nos equivocamos. Por isso que Davi disse: só o Senhor vai poder me ensinar a contar, interpretar, discernir os meus dias. O dia bom, o dia insuportável, o dia querido, o dia que eu queria fugir. Irmãos, e todos nós passamos por isso. E por que eu estou falando isso nessa noite? E amei ter a oportunidade de pregar nessa última noite do ano, e vou pregar no último sábado do ano, e vou pregar semana que vem, primeiro sábado do ano. É uma outra palavra power que Deus está me dando. Mas irmãos, porque esse ano não foi um ano favorável para mim. Esse ano foi um ano de portões de ferro, de céus de bronze. Foi um ano em que Deus derramou sobre a minha vida o suficiente. Foi um ano em que eu não fiquei surpreendido. Foi um ano em que algumas áreas da minha vida, Deus derramou e Deus fez bonito. Mas de uma maneira geral, se eu fosse contabilizar perdas e ganhos, esse ano eu termino num ligeiro declínio em várias áreas da minha vida. E grande parte disso é responsabilidade minha. Então é muito fácil eu vir aqui, se tudo tivesse dado certo para mim nesse ano, eu viria aqui trazer uma palavra triunfalista para vocês. Não, eu quero trazer para vocês o resultado e a experiência e como eu vi este ano, mesmo com algumas perdas que eu faria tudo para evitar. É necessário, amados, nós pararmos para pensar o que é valioso para você. Então eu termino esse ano bem. Se eu fosse contar minha história para você, eu assim, pô pastor, esse ano foi um ano mau. Mas eu falei isso apenas para você entender que eu não estou aqui numa mensagem triunfalista. Eu estou aqui porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou aqui porque um ano não corresponde à minha existência. Um ano é muito pouco para poder assinalar a direção e a minha existência. Porque, amados, a Bíblia diz que um ano, para Deus, um dia é como 1000 anos. Você sabe qual é a proporção de um dia para Deus? É como se para nós o dia fosse 1 minuto e meio. Eu fiz essa conta. 1 minuto e meio é um dia. Quando Deus olha para nós, a cada 1 minuto e meio já passou mais um dia. Já passou mais um dia. Já passou mais um dia. Olha só, irmãos. Então, se você fosse Deus, se a galera daqui fosse Deus, e se a galera daqui fossem seres humanos, vocês estariam olhando para o relógio, e a cada 1 minuto e meio, eles estariam entrando em um novo dia. 1 minuto e meio. Você avaliaria a sua vida por 1 minuto e meio? Você avaliaria a sua vida e dizia: minha vida foi uma desgraça porque eu bati a porta com muita força? Não, você faz isso em menos de 1 minuto e meio. Minha vida foi uma desgraça porque eu escorreguei no piso molhado. Irmão, é muito pouco. É você avaliar a sua vida em 1 minuto e meio. Então, quando passa um ano que seja, você está avaliando o seu dia, não chega sequer a um dia inteiro de Deus. Então você, quando tem um ano inteiro, mesmo que você só acumule perda, um ano inteiro, Deus olha para você e diz: esse dia não foi legal para você. É desse jeito, irmão, essa é a proporção. Então, quando Deus começa a olhar para você, dentro da dimensão dele, você precisa entender a dimensão de Deus. Enquanto nós medimos uma parede em tijolo, que é 20 em 20 centímetros, enquanto nós medimos uma casa em metro quadrado, uma estrada pelos quilômetros, na dimensão de Deus, mede tudo em ano-luz. O que é um ano-luz, gente? 5 voltas no planeta a cada segundo. Isso é um ano-luz. Você quer comparar com Deus? Você quer ensinar para Deus, dizer para Deus como é que foi o teu ano? E Deus está dizendo: rapaz, esse teu ano foram 12 horas. A noite já passou, o teu dia já está chegando. Então, amados, você precisa. Davi, ele foi muito sábio, e por isso que ele foi sábio em vários outros momentos. Mas quando ele colocou aqui: Senhor, me ensina, me ajuda a discernir, me ajuda a distinguir, me ajuda a compreender, me ajuda a interpretar, para que eu possa experimentar melhor os dias da minha vida. Então, amados, nós precisamos fazer, dentro da nossa possibilidade, escolhas melhores, para que os nossos dias possam valer a pena. Precisamos fazer escolhas para que possamos abençoar a vida de outras pessoas. É um gesto tão simples, é uma coisa assim que você vai mudar o resto da vida daquela pessoa. Ontem eu e a Vanessa
E a coordenadora lá da escola, que nós fazemos o projeto lá no bairro Iraci Coelho. Quem conhece o bairro Iraci Coelho, levante sua mão. Isso, poucos conhecem, é impressionante. Iraci Coelho é assim, ó, você pega Ernesto Geisel, vai direto. Quando ela acabar, se você dobrar à direita, você vai para o Pênfigo. Se você dobrar à esquerda e andar 4 quilômetros, você está no bairro Iraci Coelho, que é conhecido como Corredor do Tráfico. Lá tem aproximadamente 10 gangues e tem uma escola. Lá tem a escola estadual que atende o maior número de alunos do nosso estado. São 1.100 alunos. A professora Aline está aqui? Não, né? Tem alguém da escola aqui? Tem alguém da escola? Como é que é o nome da escola? Zélia Quevedo? Não. Mas o que acontece, irmãos? Essa escola, ela é uma escola situada numa zona de guerra. Tem muitos filhos de presidiários, de prostitutas e tal, estudando lá. E algumas pessoas que são de família mesmo. E quando essa coordenadora ouviu a minha história, aquela história que vocês já conhecem, que a minha professora me deu uma sentença num boletim, e que eu acreditei naquilo como verdade até muito tempo na minha vida, até que eu fui liberto pelo conhecimento da palavra de Deus. Ela ficou impressionada, ela falou: pastor, é isso que eu e as professoras lá na escola fazemos, nós sentenciamos os alunos. Nós dizemos: esse aqui não vai para frente, esse aqui é burro, esse aqui não tira nota boa. E eu queria que você fosse lá na nossa escola dar uma palestra lá para os alunos, para poder. E eu fui lá, irmãos, eu fui lá, eu juro para vocês, eu fui lá querendo nunca mais botar meus pés, mas eu saí de lá tomado de paixão. Aí a Vanessa estranhou. A Vanessa disse: eu quero ir lá contigo para ver o que acontece lá. O que aconteceu? A Vanessa foi e não aguentou também. A gente teve que levar os filhos da gente. A gente vai lá e leva os filhos. E Deus colocou isso no coração da gente. Não é um projeto para levar um monte de gente, não. Eu vou lá, compartilho a palavra de Deus, converso com aqueles adolescentes que não tem ninguém para ouvi-los. No começo tudo marrento. E hoje, quando você vai embora, ele parece uns gatos assim. Eles querem abraçar você, querem ficar junto contigo. Dá vontade de trazer todos eles para casa. E aí, através de algumas pessoas que me ajudaram na internet, nós começamos a distribuir alguns tablets para os melhores alunos, os que tinham notas melhores. Começamos a abençoar a vida deles, investir. Primeiro distribuímos Bíblia, e lá sempre entra Deus. Mas não é aquela coisa só de igreja, 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 igreja. Eu quero que eles sejam salvos, amados, mas se eles não quiserem ser salvos, eu quero pelo menos que eles virem gente, que eles virem cidadãos honrados, porque eles são pessoas que vivem numa situação como eu. E eu fui um adolescente como eles também. E então, no dia em que nós marcamos para ir lá no Pizza Hut, caiu um temporal violentíssimo semana passada, e aí foi cancelado. Aí a professora falou: pastor, alguns deles estavam até com vergonha, porque é Pizza Hut, eles não tinham roupa para ir no Pizza Hut, achava que tinha que ir, né, tipo top class, jantar de gala. Eu falei: então arruma um lugar aí. E ontem eu e minha família fomos lá comer pizza com eles. Ali, eles acharam o máximo, né? Ali no Paraty, na Rua da Divisão. E nós fomos lá, amados, e eles ficaram tão alegres, amados. Todo mundo comeu, se esbaldou de comer, pediu muita pizza, tomaram refrigerante, tomaram suco. Acabou o suco, pede mais uma jarra de suco. Acabou, pede mais outra. Amado, tudo isso sabe quanto foi? R$178. Falei: meu Deus, é muito menos que um tênis, é muito menos que uma calça da Diesel. E sabe o que o menino falou para mim na hora que a gente foi embora? Ele falou assim: professor, eu nunca mais vou esquecer esse dia. Entende, gente? Isso que é você saber interpretar os seus dias de vida. Isso que é você dar valor para as suas pequenas ações. Você não precisa ter R$1.000. O que eu sou, irmãos? Eu sou doutor em quê? Eu não sou médico, eu não sou advogado, não tenho nenhuma profissão clássica respeitada. Tudo que eu consegui na minha vida, consegui depois de 30 e varada de anos. Mas, amado, é um coração, é uma disposição de mudar a vida das pessoas. E falar: Deus, eu não posso passar por essa existência batendo perna em corredor de shopping, enquanto eu posso entrar num corredor de uma escola e fazer diferença, amado. E quando eu entro naquela escola, aqueles meninos me respeitam. E agora a gente está preparando uma excursão para eles lá em Bonito. E eu sei que eles serão marcados novamente. Sabe o que aconteceu? No ano passado, 3 morreram assassinados por causa de droga. Um de 12, um de 14 e um de 16.
Esse ano eu fui lá falar na primeira vez. Quando eu voltei na segunda, tinha menos um aluno que morreu aos 16 anos, assassinado. E eu falei, Deus, não permite isso de novo não, Pai. Eu estou disposto a dar minha vida. Eu estou disposto a me mudar lá para aquele bairro, para poder me identificar com eles e ser bênção na vida dessa gurizada. Mas por favor, meu Deus, não permite que mais ninguém morra nessa escola. Eles começaram o ano, a maior nota que teve foi 4. Eu trabalho com 2 turmas, o 8º e o 9º, e aquele da gurizada bem mais velha. Reincidentes, alguns já foram presos, outros estão lá sendo cuidados pelo conselho tutelar, e assim por diante. É esquisito o negócio, não parece Campo Grande, mas o coração deles, irmãos, tem um desejo de ser alguém na vida. E quando eu falei, Deus, vai mudar a história. A maior nota foi 4 no primeiro bimestre, primeiro e segundo bimestre, foi 4. Depois o projeto foi crescendo, fomos abençoando, fomos dando para eles a ideia de que eles poderiam ser diferentes e que as menininhas não precisavam estar grávidas aos 16 e 17 anos, que elas poderiam se cuidar para o casamento, ter a vida dela, ter tudo transformado, que os rapazes não precisavam ser traficantes. Lá na sala tem um traficantezinho e a gente fala de tráfico, a gente mete a borracha, os caras ficam lá felizes da vida, termina, abraça a gente, eles querem ter a vida transformada. Amados, agora no final do ano, no total das 2 ou 3 turmas que às vezes se misturam, apenas 4 foram reprovados. Todos os demais passaram com boas notas para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, gente? Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Para mim, eu mereço uma vaia. Que era para estar fazendo isso há 5 anos. Eu mereço uma vaia, mas o Senhor merece ser aplaudido por causa disso. Então, amados, o que é isso? Saber contar os seus dias. Qual diferença você pode fazer na vida das pessoas, irmãos? Você vive melhor quando você vive para os outros. Aquele que veio e fez a maior diferença nesse mundo, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele não viveu para Ele, Ele viveu para os outros. Por isso que a vida dele tem significado, por isso que Ele é quem Ele é, por isso que Ele foi quem Ele foi. Outro exemplo, na Igreja Católica, a Madre Teresa de Calcutá, ela poderia ter vivido para ela, mas ela viveu para os outros. E olha como essa mulher é respeitada. Vem outro cara, o Mahatma Gandhi, a mesma coisa. Filho de uma família rica, pai advogado, naquela época que o advogado era a única profissão de elite. O cara serviu as pessoas. Nelson Mandela, ele ficou mais tempo preso do que grande parte de vocês aqui tem de idade. Mas o cara decidiu mudar a vida das pessoas. Então, amados, quando nós terminamos um ano, nós não temos que pensar apenas naquilo que nós ganhamos ou naquilo que nós perdemos. Mas nós temos que pensar naquilo que nós damos, naquilo que nós deixamos de dar, naquilo que contribuímos e deixamos de contribuir. Em quais corredores nós preferimos circular, nos bambambam, nas grandes empresas, no shopping, no lugar das badalações, ou nos lugares onde Jesus estaria. Tem nada contra shopping não, irmãos. Tem nada contra shopping não. Mas se você vive mais no shopping do que no corredor dos hospitais para abençoar as pessoas, nos corredores dos presídios, das delegacias, nos corredores das escolas que estão clamando por transformação, tem alguma coisa errada em você. Você está vivendo para você. E se você só está vivendo para você, você não está vivendo evangelho. Você está vivendo qualquer coisa. Talvez, como diz o pastor Juan Carlos Ortiz, você está vivendo o evangelho. Um evangelho sem cruz. Um evangelho de conveniência e de conforto. Mas não é um evangelho de renúncia. Então, quando eu olho para um ano de dificuldades, de portas cerradas, de céus de bronze, em que eu clamei e algumas coisas não aconteceram, era coisas que eu amaria se acontecesse na minha vida, eu vejo que o meu ano foi uma bênção, amado. Porque, embora tenham portas de ferro diante de mim, eu abri portas de madeira para os guris daquela escola. Embora os céus estavam de bronze para mim, algumas orações, muitas não foram respondidas. Naquela escola eu fui resposta de oração para muita gente. E por que eu estou contando assim tanto sobre mim? Não é meu testemunho, não estou aqui pregando sobre mim. O que eu estou dizendo mais uma vez, te lembrando você não perder a conexão. Se tudo tivesse dado certo para mim este ano, a minha pregação seria triunfalista. Mas não é exatamente, esse é o vídeo. Amados, olha só, continuando aqui, olha para mim, desculpa, que eu tive que responder para eles aqui, que eles têm como escrever para mim, mas não tem como escrever para eles. Olha só, continua aqui. Então, amados, você não pode ficar fazendo avaliação conforme a tua vontade, porque você é incapaz.
você tem que chegar antes do dia 31 e falar: Senhor, me ensina a interpretar e compreender o que eu fiz nesses dias. Então, o segundo verbo no hebraico significa calcular as perdas e danos ou ganhos e lucros. Contar também é utilizado na contabilidade. Me ensina, Senhor, a contabilizar os meus dias. Quais foram entradas, quais foram as saídas. Quanto de afeto que eu recebi, quanto de afeto que eu liberei. O quanto que eu esperei que as pessoas me amassem, mas também o quanto que as pessoas esperarem que eu as amasse e eu não amei. Quantas pessoas passaram batidas aqui pela igreja nos cultos e era para eu ter parado para dar um abraço e eu não dei. Quantas pessoas sumiram da célula e eu não liguei para saber onde é que elas estavam e o que aconteceu com elas. Quantas pessoas sumiram da minha célula e quando eu soube estava na outra. Eu falei: o que esse cara está fazendo com o líder da minha célula? Irmão, a grama lá estava mais verde, I'm sorry. Ou ele se sente bem lá, beleza. Às vezes alguém diz: pastor, e se uma pessoa quiser trocar de igreja? Irmãos, eu vou lamentar muito, porque a gente ama Deus e as pessoas. Mas eu não posso ser pastor de quem não quer ser pastoreado por mim. Eu só posso ser pastor de quem quer ser pastoreado por mim. Se ele não quer ser pastoreado, ele se identifica com outro pastor, vai lá, irmão, produza lá, multiplique, seja uma bênção lá, em nome do Senhor Jesus. E eu espero que dê errado lá para você voltar para cá para me dar uma chance de te amar de verdade, cuidar de você sem errar. Mas, irmãos, que a gente não quer perder ninguém. Mas, amados, é isso. É contabilizar perdas e danos, o quanto eu dei, o quanto eu ganhei. É muito fácil eu colocar na ponta do lápis: Senhor Deus, por que eu não ganhei isso, não ganhei aquilo? Irmão, você pode não ter ganho, mas o Senhor te deu de outra maneira. Você tem muito mais do que você precisa, irmãos. Muito mais do que você precisa, certamente. Tem roupa que você comprou e disse: cara, essa roupa em mim vai ficar um espetáculo. Você usou 2 vezes. Só teve 2 espetáculos, não teve mais. Né? Você não quis mais fazer espetáculo. Então lá na vitrine toda a roupa é bonita, né? Também é covardia, gente. Aqueles manequim tudo bonitão, tudo bombadão. A gente bota as camisas em casa, não dá o mesmo efeito. Me dá uma raiva, cara. Me sinto enganado. Então, e o terceiro verbo aqui, o salmista dizendo: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O que é alcançar? Segundo o termo aqui hebraico, é conquistar, entrar no novo espaço, no novo tempo, numa nova condição. Irmãos, quando você começa a interpretar os seus dias, você começa a entrar numa nova condição. Muitas coisas, você para de ficar angustiado. Você para de achar que você está terminando como perdedor o ano e começa a achar: cara, eu estou lá na frente. Eu costumo dizer para todo mundo: eu vejo vocês aqui bonitos, bem arrumados, morando em uma cidade 90% dela iluminada, 95% dela com esgoto e saneamento. Que privilégio nós temos, irmãos. Que privilégio nós temos. Tem capitais do Nordeste que não tem o que nós não temos, o que temos aqui. É um privilégio muito grande. Se formos colocar uma fila da humanidade, irmãos, 2 bilhões comem apenas uma refeição por dia. 2 bilhões. Aí depois vem mais uma galera, 1 bilhão, que vive com $1 e faz 2 refeições por dia. Amado, você está do meio para frente. Aí vem a galera que vive em liberdade. Tem uns que comem, mas vivem na repressão. A gente vai lá na frente por causa da democracia. Aí vem os caras que não conseguem estudar. Aí vem o país em que um monte de gente é banguela. Aí tu vai lá para frente. Aí depois, amado, vem um monte de coisa, você vai para frente, vem a galera que tem 20 peças de roupa. Aí tu vai lá para frente. Aí, amado, aí vai assim, ó. Casas que têm água e energia. Eu costumo dizer, brincando, eu e meus filhos fomos lá no Palácio Dom Pedro I. Irmão, eu saí de lá agradecendo a Deus. O Dom Pedro I não tinha energia elétrica, nem água encanada. Amado, eu quase que eu me ajoelhei diante do meu chuveiro agradecendo a Deus. Obrigado, Pai. Nem Dom Pedro I tinha um chuveiro desse. Já pensou, amado? Eu queria que Dom Pedro I estivesse à minha frente, que eu ia esnobar ele. Ia mostrar o interruptor aqui, ó, liga e desliga, liga e desliga. Ele, você não tinha, Pedrão. Eu ia zoar com ele. Amado, você mora melhor do que o Dom Pedro I.
Dom Pedro I, quando estava lá em Petrópolis, irmãos, tinha que descer para o Rio de Janeiro de charrete. Tinha amortecedor não, irmão. 3, 4 horas. Aí ia lá para o Rio, lá na Quinta da Boa Vista. Aí depois, quando começava a esquentar lá no Rio de Janeiro, ele subia de novo para Petrópolis. Amado, se descer é ruim, imagina subir. Você subir sendo sacudido. 3 horas, irmão. Acho que ele levava mais 2 dias para parar de sacudir de novo. Acho que depois ele ficava com Parkinson, porque tanto tempo que ele ficava tremendo. Que coisa, irmãos. Você pega o carro, até o ônibus de Campo Grande sacode menos que a charrete do Dom Pedro. E você quer tirar uma, poxa, queria viver igual o Dom Pedro. Eu não, irmão, quero viver como Domício. O Dom Pedro ia morrer de inveja de mim. Já pensou, irmãos, quantas coisas que Deus nos dá, mas nós fazemos a comparação errada. Vai lá na Santa Casa, você vai sair de lá agradecendo a Deus, você nem vai conseguir dormir. Não precisa entrar não, só fica lá no pronto-socorro. Você vai sair de lá agradecido. O cara reclama. Ah, Deus, eu não tenho isso, eu sou solteiro. Manda uma mulher para mim, irmão. Se eu te apresentar umas sogras que tem por aí, tu vai dizer, Senhor, eu continuo solteiro enquanto o Senhor quiser. Então você precisa aprender a agradecer a Deus. Olha lá, o que está dizendo aqui, ó, para que eu possa entrar nessa outra condição. E o que a sabedoria nos ensina então, irmão? Já estou terminando. A sabedoria nos ensina que todos os dias estão nas mãos do Senhor. Todos os nossos dias, irmãos. O dia que deu certo, o dia que deu errado. O dia que teu namoro acabou e o dia que teu namoro terminou, o Senhor já sabia. O dia que você entrou na empresa e o dia que você foi demitido, o Senhor já sabia. Todos os dias estão nas mãos do Senhor. O Senhor tem controle de tudo, não fica desesperado não. Não adianta ficar fazendo avaliação equivocada. Não adianta. E depois, a nossa dimensão é eterna. Ela vai muito mais além de 365 dias. Você precisa agradecer a Deus. O seu novo ano pode começar hoje. Senhor, não vou ficar aqui agora eu vou levando esses dias, empurrando com a barriga. Aí dia primeiro, irmão, começa hoje. Começa a orar hoje, começa a ler a Bíblia hoje, começa a beijar. Não é beijar outra pessoa, não é beijar os amigos, né? A mãe, o pai. Não é sair beijando todo mundo não. Mas o que acontece, amados? Começa a beijar, começa a abraçar, começa a agradecer a Deus. Agora faltam poucos dias, irmão. Não dá mais para você aprender inglês. Não dá para perder 10 quilos. Não dá. Nem se ficar assim com medo aqui até o dia 1º, tu não perde 10 quilos. Então tem coisas que não dá tempo mais, irmão. Mas dá tempo para pedir perdão. Dá tempo de você fazer 3 dias de consagração. Dá tempo de fazer um monte de coisa. Dá tempo de você comprar um presente bacana para sua mãe. Dá tempo de você agradecer as pessoas que fizeram bem para você. Dá tempo para fazer muita coisa. Então você ainda pode mudar essas últimas horas do ano que você tem. No livro de Eclesiastes diz: quando os dias forem bons, aproveite. Quando forem maus, considere. Então você tem que ver, amado. O que é que você está levando desse ano? Eu estou levando muito aprendizado. Embora eu esteja dizendo as dificuldades que eu atravessei esse ano, eu saio desse ano amadurecido. Saio desse ano aprendendo a não errar em algumas áreas. Saio desse ano aprendendo a depender mais de Deus. Saio deste ano aprendendo a aquietar a minha alma debaixo da soberania do Senhor. Mesmo quando as coisas te apavoram, te assustam, mas o Senhor vai falar para você e você vai ter a oportunidade de ver a mão dele em todas as coisas. Eu posso contar aquele negócio da viagem, amor, lá do Rio, do hotel? Irmãos, olha só coisa linda, ó. A minha mãe mora no Rio, né? Mas ela mora a 40 minutos, 1 hora da praia. E aí é sempre um transtorno, porque a hora, eu não gosto de madrugar na praia, né? E a hora que a gente quer ir para a praia é a hora que o povo está indo trabalhar. Aí isso pode demorar até 2 horas para chegar na praia. Aí eu falei assim, vou fazer uma surpresa para a Vanessa e para os meninos. Vou alugar um apartamento baratinho, né, lá em Copacabana, uns R$200 a diária, 250 a diária, para poder ficar com a minha família lá. Beleza. Aí eu entrei no site, botei Rio de Janeiro, 19 de janeiro a 25, tal. Irmãos, pensa no hotel que apareceu por 245. Hotel da rede Radisson,
na Barra, na beira da praia, só atravessar a rua assim, tipo dizimista. E aí, irmãos, eu vi aquilo, falei, meu Deus. Aí eu, na minha pouca fé, saí do site, falei assim, vou começar tudo de novo, que deu erro. Igual daquelas passagens lá para a Europa, que o Felipe acabou sendo abençoado com ela. Entrei de novo, Rio de Janeiro, 19 a 25 e tal. Apareceu lá, falei, obrigado, Senhor. Aí eu fui, preenchi tudo, botei lá meu cartão e tal, deu 900 e alguma coisa. E eu feliz da vida. E eu ia zoar com a Vanessa. Ia levar a Vanessa assim meio que para o muquifo e falar, amor, a gente vai ficar hospedado aqui. Você vai, Deus me livre e tal. Aí eu falei, então vamos morar no outro lugar ali só para vir fazer uma surpresa. Ah, irmão, 900 e pouco. Eu feliz da vida, paguei. Quando cheguei em casa, antes de dormir, eu sempre dou aquela olhadinha para ver se não chegou nenhum e-mail urgente. Aí está lá, senhor Domício, a Rede Red, o senhor agradece a sua preferência e tal, sua reserva já está feita, e nós, conforme tal, nós debitamos da sua conta $985. Pensa no homem que perdeu o sono. Falei, meu Deus! Aí eu voltei lá, eu vou cancelar esse trem, pô, não é que a minha família merece, minha família merece, mas eu não estou podendo, né, janeiro tem que pagar IPVA, matrícula escolar. Foi muito engraçado, eu ri muito comigo, né, e aí, é porque eu sempre comprei passagem, já fiz até reserva para os outros, nunca dei um mole desse. Aí, quando eu fui lá, irmão, era esse preço, 245, sem direito a cancelamento. Que para cancelar era 300 e tal, foi o que eu não quis. Falei, vou cancelar o quê? Eu sei que eu vou para o Rio mesmo, não tem nenhuma possibilidade de cancelar. Só se eu morrer, aí se eu morrer tá tudo cancelado, né? Não é só o hotel. Aí, irmãos, eu tentei cancelar, tentei. Irmãos, aí não deu. Aí eu estava comentando com um amigo meu lá em Curitiba e ele falou, Domício, o mesmo Deus que provê 1.000, provê 3.000, fica tranquilo, cara, vai tirar tuas férias na paz do Senhor. Eu falei, irmão, eu vou estar em paz. Agora, se o condomínio vai estar em paz, eu não sei. Tem que perguntar se o síndico vai ficar em paz. Mas, irmãos, olha só. Mesmo quando você termina assim, você tem que ver, meu Deus, vou fazer o quê? E eu pensei, foi um erro. Eu assinei o contrato, procurei um amigo meu, Alexandre, do Procon. E ele falou, ó, Domício, nesse caso aí é meio difícil. Vai ter que brigar, vai ter que botar na justiça, vai ter que fazer um monte de coisa. Eu não sei se realmente não vale a pena. Enfim, vai na tua fé. E assim eu irei. Porque, irmãos, a gente tem que olhar as coisas feias e as coisas que às vezes nos pegam de sobressalto. E eu pensei, Senhor, ainda bem que eu vou tomar esse ferro de 2.000 para poder passear com a minha filha, com a minha família. Porque e se isso acontecesse para eu poder pagar a internação dos meus filhos? Se eu gastasse 2.000 para poder ter que consertar meu carro, que alguém arrebentou com o meu carro e me deu de verdade um prejuízo. De repente o Senhor queria até que eu tirasse umas férias melhores e eu olhava para a minha conta e não batia. E aí agora alguma coisa vai ter que ser feita. Então, amados, você precisa entender que mesmo quando Deus te pegar nos sobressaltos, não recua não fica com medo não, irmãos. Porque no final tudo vai dar certo. E se não deu certo é porque não chegou o final. Tenha certeza daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Assista só um pedacinho desse vídeo, eu não sei realmente o tamanho dele, mas eu acho que vai falar bastante com você. Né, com as mulheres, com os homens e sobre o nosso terrível hábito de fazer comparações. I'm really excited to be here. I kind of want to tell you a little bit more of I don't want to say basics because we don't really know anything about my syndrome. I was born with this very rare syndrome that only 2 other people in the world, including myself, that we know of, have. Basically, what this syndrome causes is that I cannot gain weight. Yes, it does sound as good as it is. I can eat absolutely whatever I want, whenever I want, and I won't really gain any weight. I'm going to be 25 in March, and I've never weighed over about 64 pounds my entire life. When I was in college, I didn't hide. Everyone knew it was there, but it was a giant tub of Twinkies, donuts, chips, Skittles, and my roommate would say, I could hear you at 12:30 reaching under your bed to get food. But I'm like, you know what? It's all right. I can do these things.
Because there are benefits to this syndrome. There are benefits to not being able to gain weight. There are benefits to being visually impaired. There are benefits to being kind of really small. A lot of people think, Lizzie, how in the world are you saying there's benefits when you can only see out of one eye? Let me tell you what the benefits are, because they're great. I wear contacts. Contact. Half off contacts. When I wear my reading glasses, half off prescription. If somebody is annoying me, being rude, stand on my right side. It's like you're not even there. I don't even know you're standing there. Right now, if I stand like this, I have no clue that there's this whole side of the room. Also, being small, I am very willing to volunteer myself to go to Weight Watchers, go to some gym and say, "Hi, I'm Lizzie. I will be your poster child." Put my face on whatever you need and I will say, "Hi, I use this program. Look how well it worked." Even though there are really amazing things that have come from this syndrome, there are also things that have been very, very difficult, as you can imagine. Growing up, I was raised 150% normally. When I was my parents' first child, and when I was born, the doctors told my mom, "Your daughter has no amniotic fluid around her at all." So when I was born, it was a miracle that I came out screaming. The doctors told my parents, "We just want to warn you, expect your daughter to never be able to talk, walk, crawl, think, or do anything by herself." Now, as first-time parents, you could think that my parents would say, "Oh no, why? Why are we getting our first child to have all these unknown problems?" But that's not what they did. The first thing they told the doctor was, "We want to see her, and we are going to take her home and love her and raise her to the best of our abilities." And that's what they did. I credit pretty much everything that I've done in my life to my parents. My dad is here with me today, and my mom is at home watching. Hi, Mom. She's recovering from a surgery, and she has been the glue that's held our family together and giving me the strength to see that she's going through so much, but she has this fighting spirit that she's instilled in me, that I have so proudly been able to stand in front of people and say, "You know what? I've had a really difficult life, but that's okay. That's okay. Things have been scary. Things have been tough." One of the biggest things that I had to deal with growing up was something that I'm pretty sure every single one of us in this room has dealt with before. Can you guess what that is? Starts with a B. Can you guys guess it? Boys. Boys. Bullying. I know what y'all are thinking. I should have come. Why couldn't I sit here with them? I had to deal with bullying a lot, but as I said, I was raised very normally. So when I started kindergarten, I had absolutely no idea that I looked different. No clue. I couldn't see that I looked different from other kids. I think of it kind of as a big slap of reality for a 5-year-old, because I went into school first day decked out in Pocahontas gear. I was ready. I went in with my backpack that looked like a turtle shell because it was bigger than me, and I walked up to a little girl, I smiled at her. She looked up at me like I was a monster, like I was the scariest thing she'd ever seen in her life. My first reaction was, she is really rude. I am a fun kid and she's the one missing out, so I'll just go over here and play with blocks or boys. I thought the day was going to get better, and unfortunately it didn't. The day kind of got worse and worse, and a lot of people just wanted to have absolutely nothing to do with me, and I couldn't understand why. Why? What did I do? I didn't do anything to them. In my mind, I was still a really cool kid. So I had to go home and ask my parents, what's wrong with me? What did I do? Why don't they like me?
And they sat me down and they said, Lizzie, the only thing that's different about you is that you're smaller than the other kids. You have this syndrome, but it's not going to define who you are. They said, go to school, pick your head up, smile, continue to be yourself, and people will see that you're just like them. And so that's what I did. I want you to think and ask yourself this in your head right now. What defines you? Who are you? Is it where you come from? Is it your background? Is it your friends? What is it? What defines who you are as a person? It's taken me a very long time to figure out what defines me. For so long, I thought what defined me was my outer appearance. I thought that my little tiny legs and my little arms and my little face was ugly. I thought it was disgusting. I hated when I would wake up in the morning and I was going to middle school and looking in the mirror, getting ready and thinking, can I just scrub this syndrome off? It would make my life so much easier if I could just scrub it off. I could look like the other kids. I wouldn't have to buy clothes that had Dora the Explorer on it. I wouldn't have to buy stuff that was bedazzled when I was trying to be like the cool kids. I would wish and pray and hope and do whatever I could to pray that I would wake up in the morning and I would be different and I wouldn't have to deal with these struggles. It's what I wanted every single day, and every single day I was disappointed. I have an amazing, amazing support system around me who never pity me, who are there to pick me up if I'm sad, who are there to laugh with me during the good times, and they taught me that even though I have this syndrome, even though things are hard, I can't let that define me. My life was put into my hands, just like your lives are put into yours. You are the person in the front seat of your car. You are the one who decides whether your car goes down a bad path or a good path. You are the one that decides what defines you. Now, let me tell you, it could be really hard to figure out what defines you. Because there are times where I would just get so annoyed and frustrated, and I don't care what defines me. When I was in high school, I found a video, unfortunately, that somebody posted of me, labeling me the world's ugliest woman. There were over 4 million views to this video, 8 seconds long, no sound, thousands of comments. People saying, Lizzie, please just do the world a favor, put a gun to your head and kill yourself. Think about that. If people told you that, strangers told you this. I cried my eyes out, of course, and I was ready to kind of fight back, and something kind of clicked in my head, and I thought, I'm just going to leave it alone. I kind of started realizing that my life is in my hands. I could either choose to make this really good, or I can choose to make this really bad. I could either be grateful and open my eyes and realize the things that I do have and make those the things that define me. I can't see out of one eye, but I can see out of the other. I might get sick a lot, but I have really nice hair. Thanks. You guys are like the best little section right here. Oh, you lose my train of thought. Okay, where was I? Hair. Okay, thank you. Okay, so I could either choose to be happy or I could choose to kind of be upset with what I have and still kind of complain about it. But then I started realizing, am I going to let the people who called me a monster define me? Am I going to let the people who said kill it with fire define me? No. I'm going to let my goals and my success and my accomplishments be the things that define me, not my outer appearance, not the fact that I'm visually impaired, not the fact that I have this syndrome that nobody knows what it is. So I told myself I'm going to work my butt off and do whatever I could to make myself better, because in my mind, the best way that I could get back at all those people who made fun of me, who teased me, who called me ugly, who called me a monster, was to make myself better and to show them, you know what? Tell me those negative things, I'm going to turn them around, and I'm going to use them as a ladder to climb up to my goals. That's what I did.
I told myself I wanted to be a motivational speaker, I want to write a book, graduate college, have my own family, my own career. 8 years later, I'm standing in front of you, still doing motivational speaking. First thing, I accomplished it. I wanted to write a book. In a couple weeks, I will be submitting the manuscript for my 3rd book. I wanted to graduate college, and I just finished college. I'm getting a degree. I'm getting a degree in communication studies from Texas State University in San Marcos, and I have a minor in English. I really tried to use real-life experience while I was getting my degree, and my professors were not having it. But I wanted to have, lastly, my own family and my own career, and the family part is kind of down the line. My career part, I feel like I'm really doing well with it, considering the fact that when I decided I wanted to be a motivational speaker, I went home, I sat in front of my laptop, went to Google, typed in how to be a motivational speaker. I'm not even joking. I worked my butt off. I used the people who were telling me that I couldn't do this to motivate me. I used their negativity to light my fire to keep going. Use that. Use that. Use that negativity that you have in your life to make yourself better, because I guarantee you, you will win. Now, I want to end with asking you again. I want you to leave here and ask yourself what defines you. But remember, brave starts here. Thank you. Essa sim, gente, se superou. Essa permitiu que Deus dissesse para ela, ensinasse como contar os dias, como contabilizar as perdas e ganhos, transformando as perdas em ganhos. Não apenas considerar as perdas como perdas, mas entender que a sua perda pode significar um pouco ganho. Se você termina o ano com muito pouco na tua mão, é porque isso não é a sua colheita, é a tua semeadura. Semeie no lugar correto. Segundo a palavra do Senhor, caminhe no temor do Senhor, e o Senhor vai te estabelecer. Lembre-se que todo esse ano que nós passamos, foram 16 horas diante dos olhos do Senhor. Ninguém define a sua vida inteira em 16 horas. Não faça essa crueldade com você, examinando esse ano e dizendo: esse ano foi um ano terrível, foi um ano assim. Você pode até falar, porque é bom você ser verdadeiro e dizer para Deus que você não está escondendo o teu sentimento. Muitas vezes nesse ano, no meu momento a sós com Deus, eu dizia: Senhor, o que está acontecendo? Se é pecado, me diga qual é. Se é negligência, onde eu fui negligente? Eu fui sincero com Deus, eu não escondi a casa caindo e eu rindo: ah, Deus, está tão gostoso, manda mais telha em cima de mim. Não, eu falei: Deus, está insuportável, está difícil, está doendo, não foi isso que eu planejei, eu não sei até onde que eu vou aguentar isso. E amado, mas Deus foi trabalhando no meu coração. Seja sincero com o Senhor, não murmure em momento algum. Veja o exemplo dessa moça, ela resolveu transformar a própria vida dela. São escolhas que você faz. Ela disse que a vida dela estava em suas próprias mãos. A sua vida está em uma mão melhor ainda, está nas mãos do Senhor. Não aceite a limitação, não aceite a restrição. O Senhor vai colocar obstáculos sempre na sua vida para você poder crescer. Faça isso. Tenha um ano abençoado e posicione-se diante do Senhor em nome de Jesus. Faça suas pazes com 2014 e sabe que esse ano foi o ano do livramento do Senhor sobre a tua vida. Esse ano foi o ano da cura do Senhor sobre a tua vida. Foi o ano da tua saúde, foi o ano da tua respiração, foi o ano que o Senhor te protegeu. Muitas pessoas tentaram te sabotar, mas não conseguiram. E quem conseguiu, Deus apenas usou a sabotagem deles para te tirar de um lugar onde você não era amado. Então, permita que Deus continue trabalhando na tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você e nós só vamos embora depois de nós cantarmos a nossa última canção. Feche seus olhos agora e fale com o Senhor. Diga para o Senhor que você aceita este ano como um ano de bênção. Diga para o Senhor que você aceita esse ano como um ano do propósito dEle.
Diga ao Senhor que você agora interpretou, você agora consegue discernir este ano. Você consegue compreender as luzes e sombras deste ano. Diga ao Senhor que você compreende, que o Senhor não quis judiar de você, apenas quis te conduzir por um caminho de maturidade. O Senhor quis apenas te trazer para mais perto dele. Não desconsidere este ano. Considere-o com alto valor. Senhor, bendizemos o teu nome, Pai, nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor ministrou a nós, abrindo os nossos olhos, ó Deus, sobre a maneira que nós devemos compreender, discernir e interpretar, ó Pai, o que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos por este ano, pelas lutas, pelos portões de ferro, pelos céus de bronze cerrados sobre a nossa cabeça, Pai. Mas te agradecemos também pelos livramentos, pela saúde, pela tua provisão dia após dia na nossa mesa. Por isso nós não temos do que reclamar, só temos o que agradecer, Senhor. Que nós possamos compreender os teus dias para nós, em nome do Senhor Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar a tua mão me traz à tona pra respirar sobre as águas. Oh, tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha. Tu és o meu dono. Minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, e a noite, tu és. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Declare em fé neste momento. Se o mar a tua mão me traz à tona, e me faz andar sobre as águas, sobre as águas. Tu és o Deus, tu és o Deus da minha. És o meu dono. Minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, se o mar me submergir, nós não desistiremos, nós não nos afogaremos. O Senhor nos traz à tona, o Senhor nos fortalece e me faz andar sobre. Pega suas mãos e diga ao Senhor quem Ele é para você. Tu és o Deus da minha salvação. Não há outro além de ti. Minha paixão, minha canção.
igreja cante, aleluia, 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 uma vez mais, aleluia, aleluia. Silva, a igreja. E me faz andar sobre as águas do Senhor. És a nossa força, refúgio e fortaleza. Tu és. Ele é meu dono. Ele cuida de mim. Ele me protege. Ele abre portas. E o meu louvor, e o meu louvor, aleluia, aleluia, cante, aleluia, 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 aleluia. 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 Aplaude ao Senhor enquanto você puder, agradecendo a Ele por este ano, agradecendo a Ele pelas lutas, pelas provas, pelas tribulações. 7 vezes o justo cairá, mas não ficará prostrado. Aleluia, o Senhor é minha força, é meu refúgio. Oh, socorro presente na hora da angústia. Por isso não desanimamos, ainda que a terra se sacuda, ainda que os mares invadam a terra. A minha paz e minha confiança está no nome do Senhor. Ele é o meu rochedo, nele eu confio. Ele é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém impedirá. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que escolhemos seguir para a glória dele. Aleluia. Ore um pouco mais agora, agradecendo a Deus por este ano. Ore agora. Apresente diante do Senhor as dores que você passou, as perdas que você passou. E diga obrigado, Deus, porque eu superei. Obrigado que o pior já passou. Tenha uma atitude de gratidão com o Senhor neste momento. Derrame-se diante dele. Oh Deus, você tem que sair daqui renovado no Senhor. Você tem que sair daqui compreendendo e interpretando a vontade de Deus na tua vida. Oh Deus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paz.
minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vai cantando, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Uma vez mais, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, sobre nós. Obrigado que entramos aqui de um jeito e vamos sair de outro. Obrigado, Deus, que a tua palavra mais uma vez ministrou o meu coração. Obrigado pelo privilégio, Deus, de ter ministrado, ó Deus, sobre esse povo abençoado, querido do Senhor, que se reúne aqui todos os sábados. Obrigado pelas portas que não se fecharam. Obrigado pelos céus que não se abriram. Obrigado pela minha saúde que esteve perfeita. Obrigado pelo livramento em acidente, ó Deus, livramentos de desastre. Obrigado pela minha família. Obrigado pela comida. Obrigado pela roupa. Obrigado pela igreja. Obrigado pelos meus líderes. Obrigado pelos meus discípulos e liderados. Obrigado que a tua mão esteve estendida sobre a vida dos teus filhos que se reúnem aqui neste lugar. Que possamos finalizar, ó Deus, este ano, o último sábado deste ano, agradecendo ao Senhor. E você que veio aqui, você que está nos assistindo pela internet, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e que te dê a paz. Tenha uma semana abençoada. Aproveite cada hora deste ano que você ainda tem para consertar, para pedir perdão, para se reconciliar, para planejar o novo ano de colheita que o Senhor tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vá na paz do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia.